Fala pessoal, nessa aula eu vou apresentar para vocês o conceito de movimento uniforme, uma das partes também mais estudadas na física dentro da cinemática. O movimento uniforme nada mais é do que o estudo do movimento constante, ou seja, toda vez que nós vamos falar de movimento, eu lembrar da palavra velocidade, eu estou falando da velocidade constante, uma velocidade que não muda, que tem sempre o mesmo valor. Tomemos como exemplo esse carrinho andando numa autoestrada. Nós podemos pensar que a velocidade dele inicial é de 20 km por hora. Estamos aqui usando o sistema usual de medidas. Passado um determinado tempo, essa velocidade é a mesma. Passado outro tempo, a velocidade é a mesma. E assim por diante. Se nós formos pensar numa ordem cronológica disso acontecendo, tempo 0, tempo 1, tempo 2, 3, 4 e assim por diante, nós veremos que essa trajetória feita pelo carro é sempre percorrida na mesma velocidade. E isso nos remete a dizer que esse movimento é constante. O movimento constante, ou movimento uniforme, ele sempre vai ser dividido em dois tipos. O primeiro, progressivo, e o retrógrado. O que significa isso? Se nós olharmos para essa trajetória aqui, nós podemos pensar que o carro está caminhando nessa direção, nesse sentido. E nós falaremos que esse é o sentido positivo da trajetória. Ao contrário, se esse carro estivesse indo para o outro lado, seria o sentido negativo. E isso é o que nós vamos chamar de progressivo e retrógrado. Quando o carro está indo no sentido progressivo da trajetória, nós falaremos que o seu movimento é progressivo. Isso significa que a sua velocidade é maior que zero. Ao contrário, quando o carro está indo no sentido oposto ao que nós definimos como positivo, nós vamos dizer que a sua velocidade é negativa, ou seja, o seu movimento é retrógrado. O sinal positivo aqui, ou o sinal negativo aqui, é apenas para indicar o sentido do movimento e é muito importante na resolução de exercícios. Todo movimento uniforme pode ser representado por uma equação horária, e nós vamos chamar de equação horária do espaço o lugar que o corpo vai estar em determinado tempo. Por isso, uma equação horária que vai nos dizer o tempo em função do espaço. Representação matemática de uma equação ou de uma função. Para ficar um pouquinho mais fácil de entender, vamos pegar a fórmula de velocidade média, já discutida por nós, variação do espaço pela variação do tempo, que nada mais é do que o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Normalmente, todo o tempo inicial é dado por zero, e nós não precisaremos então representar ele aqui. E essa formulinha, ela pode ser então descrita de uma outra maneira. Vejamos. Se a velocidade média é a média da velocidade de todo o percurso do meu espaço, e aqui nós estamos falando da equação horária do espaço para o movimento uniforme, representado abreviadamente por mu, nós falaremos que a velocidade média terá sempre o mesmo valor. Então, ela deixa de ser média, nós tiramos o m para simplesmente representar pela velocidade. O espaço final menos o espaço inicial, que é de onde o corpo saiu, dividido pelo tempo, que vai ser o tempo total do meu trajeto, já que o tempo inicial é zero. Fazendo uma transformação matemática, nós podemos pensar que a velocidade vai ser multiplicada pelo tempo, espaço final menos espaço inicial. E mais uma transformação, isolando o espaço final, nós teremos a equação horária do movimento uniforme, representado pelas letras S, que é o espaço onde o corpo vai estar, ou espaço final, S inicial, S0, mais a velocidade do corpo vezes o tempo. Essa, então, é a equação horária do espaço para o movimento uniforme do corpo. Vamos para um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil de você entender. Na equação ao lado, S igual a 5 mais 3t, descubra qual é o espaço inicial, a velocidade e o espaço quando no instante
t igual a 3 segundos. Vejamos, essa é a equação horária do espaço, que ela já foi mostrada, que é representada pelo S, espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Para fazer a letra A, basta você observar a equação. Todo valor que está sozinho, ou seja, que não está acompanhado do t, vai representar o espaço inicial. Logo, nessa equação, o espaço inicial é o 5, e vamos usar o Sistema Internacional de Medidas para representar a unidade, 5 metros. Ele saiu do espaço igual a 5 dentro de uma trajetória. O B pede qual é o valor da velocidade. E esse corpo, se nós observarmos para a equação horária, na frente do t eu sempre vou ter o valor da velocidade. Então, esse corpo tem a velocidade de 3 metros por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional. É bom lembrar que se esse valor fosse negativo, essa velocidade seria negativa. E aqui eu posso então definir pela equação horária se o movimento é progressivo ou retrógrado. Sendo a velocidade positiva, o corpo está na direção positiva da trajetória. Logo, aqui nós temos um movimento progressivo. A letra C, você vai precisar fazer uma continha ou desenvolver um sistema matemático aqui para poder resolver a equação. Nós temos a equação mostrada acima, S igual a 5 mais 3t. E ele quer saber qual é o espaço, ou seja, qual é o S, quando o tempo for igual a 3. Então, no lugar do t, eu vou colocar o tempo de 3 segundos. Vejamos, qual é o espaço? Sabendo que o corpo saiu do 5, vou escrever o 3, que é a velocidade, vezes o tempo 3, que foi dado para nós no enunciado do item C. Resolvendo a equação, 3 vezes 3, 9, mais 5, 14. Logo, esse corpo estará no espaço de 14 metros, no tempo igual a 3 segundos. E assim por diante. Se você tiver outra equação, basta você observar quem é que está sozinho, ou seja, quem não está acompanhado do t para mostrar o espaço inicial. Quem está acompanhado do t é a velocidade, não esqueça do sinal na frente, e para você encontrar onde o corpo está em determinado tempo, basta substituir a equação. Outro ponto importante dessa matéria são os exercícios que estão relacionados ao ponto de encontro. E esses exercícios costumam cair sempre quando nós temos que relacionar velocidade no movimento uniforme. Ponto de encontro nada mais é quando dois corpos têm o mesmo espaço em um determinado instante de tempo. O que nós faremos para resolver esse exercício? Se ele quer descobrir o instante em que eles se encontram ou a posição que eles se encontram, baste com que eu iguale a equação horária de um com a equação horária do outro. Aqui eu chamei de SA e SB, mas poderia ser S1 e S2 apenas para diferenciar os corpos. O que significa isso? Que o espaço dos dois corpos é o mesmo. Eles estarão no mesmo ponto, no mesmo lugar, num determinado tempo. Um exemplo. Para você encontrar uma pessoa, você não pode simplesmente dizer o tempo que você quer encontrar ela. Você precisa descrever o lugar. E esse lugar tem que ser o mesmo, senão você não vai encontrar essa pessoa. Aqui, na física, nós vamos então igualar a equação horária do espaço. A seguir, vejamos um exemplo numérico para que isso fique mais fácil. Vejamos. Duas esferas A e B movem-se ao longo de uma linha reta com velocidade constante e iguais a 4 e 2 metros por segundo, respectivamente, e estão separados por uma distância de 24 metros. A figura mostra suas posições num dado instante. Então aqui eu peguei duas esferas, um exemplo genérico, poderiam ser dois móveis, automóveis, objetos, enfim. Eu quero saber primeiro em quanto tempo elas vão se encontrar e qual vai ser a posição em que elas vão se encontrar. Então, como eu disse, para que elas se encontrem é necessário que o espaço de A seja igual ao espaço de B. Sim, se você combinar com o seu amigo de se encontrar no shopping, não basta dizer simplesmente no shopping. É preciso que vocês combinem o mesmo lugar para que você possa encontrar ele. Antes da gente começar então o exercício, é importante eu tentar descobrir qual é a equação horária do espaço do objeto A e a equação horária do espaço do objeto B. O objeto A ou o objeto B seguirão a equação horária do espaço que a gente já conheceu e já mostrou aqui, mais conhecida como sorvete. E eu preciso então determinar o espaço inicial de cada esfera
e a velocidade de cada esfera para iniciar um exercício. Se a gente for olhar para o espaço inicial, eu posso considerar a esfera A como estando no zero, e se a distância entre elas é de 24 metros, a esfera B está no 24. Eu poderia pensar que aqui é o 2, eu escreveria aqui 26. Não importa qual é o espaço que você coloque, desde que a distância entre as duas permaneça de 24, como está no enunciado. A equação horária da esfera A, então, vai ficar SA, que é o espaço onde ela vai estar num determinado tempo, o espaço inicial, que a gente definiu para A como sendo zero, mais, por que mais? Porque a velocidade da esfera A é 4 metros por segundo e ela está indo para a direita. Nós vamos definir como sentido positivo. Então, lembra, movimento progressivo. Então, mais 4t. A esfera B, por sua vez, vai ter a equação horária descrita aqui. O espaço inicial da B, se a gente for observar, agora é o 24. E aqui eu tenho que tomar um cuidado. O sinal da velocidade, negativo, porque a esfera B está indo no sentido contrário. Lá do enunciado, 2, então aqui eu vou colocar menos 2t. Qual é a condição, então, para elas se encontrarem? SA igual a SB. E em quanto tempo elas vão se encontrar? Eu vou pegar aqui essa equaçãozinha que eu comecei a montar e vou igualar as duas equações horárias do espaço. Então, vai ficar 0 mais 4t igual a 24 menos 2t. Essa é a equação que eu preciso resolver. Fazendo as transformações matemáticas aqui, eu vou ter que 6t igual a 24. O tempo, então, igual a 4 segundos. Esse é o tempo que elas vão demorar para se encontrar. E aqui é a resolução do item A. Para o item B, ele quer saber qual é a posição em que elas vão se encontrar. Se demora 4 segundos para elas se encontrar, basta eu colocar na equação, no tempo tanto da A ou da B, o resultado é o mesmo, já que elas vão se encontrar no mesmo lugar, basta eu substituir o t por 4. Então, vamos pegar a equação da esfera A aqui, que é 0 mais 4t. Vou substituir no lugar do tempo, o tempo 4 encontrado no item A, e eu vou descobrir que a esfera A vai estar no 16. E aqui, só para usar a unidade de sistema internacional, 16 metros. Logo, as esferas demoram 4 segundos para se encontrar e elas vão se encontrar no espaço igual a 16 metros.